Oi, Luana, boa tarde. Vou mandar o convite para você. Oi, Luana, boa Oi, Alan. tarde. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Boa tarde. Boa noite já, Ai, boa né? noite. Olha só, tô perdidíssimo no tempo. Boa noite Boa já. noite. Tá tudo bem com você aí, Luana? Tá tudo bem, tudo caminhando do jeito que dá, né? E Com aí, como é que certeza. estão as coisas? Tá tranquila, tá tudo bem, tá tudo correndo bem na tranquilidade de Deus aí. Luana, enquanto o pessoal vai começar a entrar, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter aceitado participar aqui dessa live que faz parte de um projeto. Esse projeto ele nasceu durante a pandemia, né? Naquele momento de isolamento social. Daí eu sou bibliotecário e assim, eu sentia essa necessidade da gente interagir com as pessoas que fazem parte da sociedade, né? As lives, assim, elas estavam acontecendo muito da conversa entre a gente com a gente mesmo. Só que a gente precisava conversar, né, com mais pessoas. E assim, eu vou escolhendo sempre convidados assim específicos, né, especiais, aquelas pessoas que têm um trabalho legal para contribuir, para mostrar. E eu achei muito interessante a tua história. A gente não se conhece, né? Esse contato que eu tive contigo assim foi nas redes sociais, assim, ela aceitou, cara, que bacana. Fiquei muito feliz mesmo. Quero te agradecer de coração por você ter aceitado assim de uma maneira tão simpática, tão singela assim. Eu tô feliz demais. E não quero atravessar muito aí o nosso tempo com essas coisas, né? A gente precisa correr um pouquinho, porque é só uma hora. Então, É Ana, uma hora só, né? é, então eu quero deixar. As pessoas estão entrando, gente. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Eu vou deixar a Luana se apresentar para que a gente possa começar a nossa live, né? Então, Luana, boa noite, seja muito bem-vinda. Se apresente para todo mundo para que fique guardado aqui esse registro. Boa noite, Alan. Primeiro eu queria dizer que o prazer é todo meu, né? Para quem não sabe, para quem é de Friburgo e não sabe, o Alan é de Macapá, Isso, né, Alan? exatamente. E assim, foi um prazer imenso, uma honra imensa quando ele me convidou, porque a gente consegue trocar esses saberes, né, essas experiências, essas histórias de vida em lugares tão diferentes, né? O É, norte e aqui o sudeste, e a gente no interior, que a gente não é nem capital, uhum, né? Nós somos o interior serrana do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma honra muito grande e esse compartilhamento de saberes me traz uma satisfação muito grande, né? De saberes, de experiência, de conhecimento, de vida, né? Me traz exatamente. uma satisfação muito grande. Eu sou Luana Negralu, eu sou moradora da região serrana do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Eu sou preta, sou mãe de dois, periférica, feminista, ativista aí no combate das desigualdades raciais e sociais. Também sou militante e coordenadora do coletivo Negro Lélia Gonzalez de Nova Friburgo, né? E a gente está aí, a gente está na luta. Também sou pré-candidata a Uhum, vereadora em Nova Friburgo, né? Acho que uhum, esse espaço é importante a gente fazer uma ocupação política como mulher, como preta, uhum, como mulher de periferia, né? Trabalhadora. Então eu acho que isso é de extrema importância a gente fazer essa ocupação também. Então é isso. Essa é a Luana Negralu que está aí tentando do jeito que dá, do jeito que pode, fazendo de todas as formas possível essa revolução e essa mudança de estrutura, né, que a gente tanto necessita no Brasil. com certeza. Olha, parabéns, viu? É super necessário, né? A gente vê que a cada vez mais importante essa participação, é cada vez mais importante esse engajamento, e é cada vez mais importante que a gente tenha na sociedade pessoas que sirvam como exemplo, como bons exemplos, como você, como muitas das suas companheiras, como muitas pessoas que têm essa vontade, essa coragem, porque tem que ter coragem para estar enfrentando tudo que você está enfrentando também.
E eu quero te parabenizar por isso, que o seu exemplo se multiplique Brasil afora aí. É essa também a intenção desse projeto, dessa live. E uma coisa assim, eu, como sou bibliotecário, antes da gente começar a nossa live, tem uma pergunta que eu gosto de pegar assim os meus convidados de surpresa. Eu sempre peço para que eles contem para a gente uma história assim de como foi o primeiro contato com a leitura, aquela coisa que te marcou, assim, o teu primeiro contato com o livro, com a leitura, ou com a biblioteca. Assim, pode ser bem da infância, assim, uma coisa bem simplesinha, só para você contar, e aí a gente já vai começar a nossa live. Você está perguntando para a pessoa certa. Maravilha! Livros, eles foram meus companheiros desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou Coisa linda. pequenininha. Eu aprendi a ler com 3 anos e meio, eu já lia, Nossa. né? E o meu primeiro contato, eu fui alfabetizada pelo meu pai, né? Aham. Apesar de eu vir de um lar assim pobre, né? De um lar Uhum. sem muitos recursos, com muitas dificuldades, né? Muitas vezes a gente não tinha nem o alimento, né? Uhum. O pão de cada dia nós não tínhamos, mas a leitura ela sempre se fez presente e o meu pai sempre incentivou muito a leitura, né? Ele sempre disse: ler é você conseguir sair da sua realidade, você fugir Uhum. um pouco da sua realidade e você ampliar o seu conhecimento. Ele sempre disse isso. Então, eu comecei a ter contato com a leitura com os gibis, né? Os Maravilha. gibis da Turma da Mônica, era aquilo ali, né, que eu Uhum. lia com os meus 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, eu na pré-escola. E eu Uhum. falo que os livros, os gibis sempre foram meus companheiros, porque eu sempre sofri muito com o bullying. Uhum. O bullying carregado de racismo. Então, eu fui uma criança sem muitos amigos, Uhum. sofri muito bullying na escola, passei por muitas situações, assim, não só desagradáveis, né, mas, Uhum. assim, aterrorizantes mesmo, né, Alan? Eu já tive uma situação de um colega colocar fogo no meu cabelo, porque meu cabelo era crespo, Caramba. não agradava, ele ateou fogo no meu cabelo. Então, assim, com quem eu ia dialogar naquele espaço, né? Uhum. Se não com a biblioteca da escola. Eu Olha estudava em uma das só. melhores escolas de Friburgo, né, uma escola estadual, né, uma Uhum. escola pública, mas era uma das escolas que as melhores escolas de Friburgo. Então, aonde que eu buscava meu refúgio? Era na Uhum. biblioteca. Então, o meu primeiro contato foi realmente com os gibis, né, muito cedo, né, precocemente, eu diria, né, Uhum. mas isso foi a forma me salvou um pouco, né, toda outra estrutura que eu tinha que vivenciar enquanto criança. E os livros me acompanham até hoje, né? Eu sou uma apaixonada por livros, eu adoro Uhum. ler, eu incentivo os meus filhos a lerem, né? E eu gostaria que todos os jovens tivessem a oportunidade hoje, né, que a gente está no mundo de tecnologia, é tão mais Uhum. difícil a gente introduzir, mas pode ser difícil, mas não é impossível. Com um pouquinho de força, com um pouquinho de boa vontade, com bons projetos, a gente consegue introduzir nos nossos jovens, na sociedade, o hábito da leitura novamente, Com né? certeza. Que coisa bonita. Olha, não é a primeira convidada que me fala sobre essa situação de sofrer bullying e encontrar no livro, na biblioteca, um refúgio, né? E justamente conhecer esse universo, né? São vários universos, na verdade, que a gente acaba conhecendo dentro do mundo da leitura. Eu acho muito bonito isso. E é incrível como o resultado é sempre esse, né? A pessoa cria uma visão de mundo com um horizonte muito maior, é muito mais bonito, com certeza. Eu acho que o caminho é realmente a leitura, a educação. Luana, parabéns, viu? É uma história muito bonita, com certeza. Agora, a gente vai começar a entrar na nossa live. O tema da nossa live é racismo, aliás, desculpa, são as diversidades sociais e o racismo, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como a gente fugir disso. Só que eu sei que quando eu estava pesquisando nas redes sociais, eu vi que você veio sofrendo muitos ataques, né, daqueles grupos da extrema direita, né? São grupos bem radicais, são pessoas que atacam as pessoas de uma maneira bem vil, bem covarde. Daí eu queria que você comentasse sobre isso. Então, eu formulei aqui um questionáriozinho. Então, eu vou ler aqui para fazer a pergunta para você e gostaria que você comentasse, tá bom? Então, Claro. e é justamente assim, Luana.
Comente com a gente sobre os ataques que você veio sofrendo dos grupos reacionários da extrema-direita, os ataques racistas, os ataques com as notícias falsas e uma série de fake news criadas a seu respeito. Luana, a palavra é toda sua, fique à vontade. Olha, Alan, a gente já esperava Uhum, esse tipo de ataque. Primeiro eu tenho que trazer a realidade de Friburgo, né? uhum, Friburgo é uma cidade, já começo aí dizendo que é uma cidade que elegeu o Bolsonaro uhum, com cerca de 75% dos votos, né? Então já dá para ter uma ideia do que é Friburgo, né? uhum, Uma cidade que elege com quase 80% de votos, a gente já percebe que é uma cidade reacionária, né? uhum, Friburgo teve como basilar, né, na sua construção, a escravidão, a mão de obra escrava. uhum, E essa história de Friburgo, ela vem sendo anulada, ela vem sendo negada ao longo da história. Em 1818, nós tivemos o acordo entre o governo do Brasil, né, o Império, e o governo da Suíça, para que fossem trazidos suíços para a cidade de Nova Friburgo, como um projeto de embranquecimento. Eu não tenho dúvida que tem esse projeto de embranquecimento, né? uhum, Se a gente for parar para pensar, Friburgo recebeu esses europeus muito antes das outras cidades, dos outros territórios brasileiros receberem imigrantes europeus, tirando, lógico, os portugueses, né, que já estavam aqui. Então, quando esses suíços chegam aqui, lembrando que são suíços que vieram também fugindo da guerra, fugindo da fome, suíços também pobres, né? Mas eles chegam aqui, eles encontram toda uma estrutura para que eles pudessem viver, né? Mesmo que pouco, receberam moradia, receberam condições, receberam habitações, receberam condições para sua subsistência. Né, muitos enriqueceram porque foram em direção a terras mais quentes para que pudesse se adaptar, se ajustar ao sistema da época, que eram as fazendas de café, né? Então eles se ajustaram àquilo, também adquiriram os seus negros escravizados e enriqueceram. E é a partir dali que começa a ser contada a história de Friburgo. Os negros escravizados pertencentes a essa cidade ficaram no submundo da história. uhum. Tanto é que em documentos oficiais da prefeitura diz que os negros passaram por aqui. Não diz que os Sério? negros Caramba. criaram raízes aqui, que Uhum, foram escravizados aqui. Essa é a realidade de Friburgo. Então, hoje, Alan, nós somos conhecidos como a Suíça brasileira. Tem uhum, 202 anos que nós somos conhecidos como a Suíça brasileira. uhum, Sendo que a população preta dessa cidade é 55%. A gente segue aí a estatística, né? A média uhum, nacional. Nós somos a maioria da cidade. E ainda assim nós não somos falados. Nós estamos na periferia, é a periferia que sai de manhã para trabalhar nas confecções, porque nós somos uma cidade de indústria, de fábricas, uhum, né? Então aqui nós temos as confecções, né, de moda íntima, a maioria de moda íntima, e nós temos também as indústrias de metalúrgica, né? Aqui temos também outras fábricas, como por exemplo, fábrica de plástico, nós temos aqui também. Então, assim, nós somos uma cidade industrial, né? uhum, Então, quando a gente coloca, quando a gente fala de fábrica, quando a gente fala de Friburgo, a gente está falando da periferia, que é majoritariamente negra, o povo trabalhador que sai para fazer com que essa cidade caminhe, que carrega a economia dessa cidade nas costas. É o povo trabalhador uhum, negro, majoritariamente, que vem da periferia. E quando a gente pega uma mulher, eu sou formada professora, mas eu sou costureira por sustento. Eu trabalho em confecções há 18 anos. uhum, Né? Então, assim, quando vem uma mulher trabalhadora, preta, periférica, e fala assim, e coloca o dedo na cara de cada um, e fala assim, olha, nós não somos a Suíça brasileira porcaria nenhuma. Veja bem, essa cidade foi construída, teve como basilar a escravidão. Para você ter uma ideia, Alain, Friburgo, o Barão de Nova Friburgo, né? Antônio Clemente Pinto, conhecido como Barão de Nova Friburgo, foi um dos maiores, se não o maior, mercador de vidas humanas escravizadas do uhum, Brasil. Isso numa cidade da região serrana interior do Rio de Janeiro. uhum.
Então, quando a gente começa a falar sobre isso, isso começa a incomodar. E quando a gente pega o nosso coletivo, que é o Coletivo Negro Lélia Gonzalez, e começa a adentrar nas periferias, que o nosso coletivo é relativamente jovem. Relativamente jovem, né? Não tem tanto tempo. Então, quando a gente pega com um projeto de nós vamos desmistificar o mito da Suíça brasileira, nós vamos acabar com esse mito e nós vamos trazer a periferia, a população negra, a população trabalhadora, nós vamos começar a colocar essa população para aparecer, vamos dar visibilidade a essa população. E é isso que a gente começa a fazer com o Coletivo Negro Lélia Gonzalez, né? E quando a gente começa a sondar uma possível pré-candidatura pelo pessoal de Friburgo, né, que vai fazer que tem a intenção de fazer um mandato popular, um mandato participativo com as populações periféricas, com a população trabalhadora, com a população negra, isso começa a incomodar. Então a gente vem sofrendo ataques, eu sofri, Alan, inclusive ameaça de morte. Quando a gente começa com a campanha de cestas básicas, como coletivo negro, né, para dar assistência, lembrando que quando começou a pandemia, de quando começou a pandemia até a entrega de cestas básicas pela prefeitura, passaram-se mais de 60 dias, então a população ficou 60 dias sem o amparo, sem o alimento, a população estava passando fome, e nós começamos com a campanha de arrecadação para distribuir, né, para a população periférica. E isso começou a incomodar de alguma forma, né? Quem é essa gente que está se colocando à frente de uma ação que a prefeitura não está fazendo, mas que também eles não deixam que a gente faça, não querem que a gente tenha protagonismo de nada, né? Então ali a gente começa a sofrer o ataque. Eu sofri ameaça de morte, inclusive fazendo menção à querida Marielle Franco, vereadora eleita do Rio, que foi brutalmente assassinada por ser negra. Não foi simplesmente por ser mulher ou por ser LGBT. A gente não pode ser covarde em dizer que ela foi morta por ser LGBT. Não, ela foi morta por ser negra. E por ser também mulher, e por ser também LGBT, e por ser também favelada. Mas o principal ali é por ela ser negra. Né? E a gente sofreu essa ameaça fazendo menção à morte da Marielle. Foi assim, um período até muito ruim, porque a gente começou a ter que vigiar os nossos passos, né? Não pode sair sozinha, não pode, por causa dessas ameaças, né? Sempre covardes que não colocam a cara, que não mostram quem é, entendeu? E agora a gente sofreu uma fake news, né? Fomos acusados de várias coisas, mas a última foi a fake news, que fizeram uma montagem comigo, me associando ao tráfico de drogas no Alto de Olaria, Morro da Pedra, que é a comunidade da onde eu sou oriunda, né? Então, eu nasci e cresci, fui criada lá. Então, assim, começam a associar a minha imagem de uma mulher preta, um ataque claramente racista, porque a partir do momento que você vê uma mulher preta, você vê o gancho de associar ela ao tráfico de drogas. Ela não pode ser uma intelectual. Eu sou graduanda em psicologia, sou formada como professora, sou graduanda em psicologia, mas ela não pode ser uma intelectual. Ela não pode ser alguém que fala pela periferia de uma maneira diferente, mas sem falar como a periferia. Né? Ela tem que ser de alguma forma associada ao tráfico de drogas. Pegaram a imagem de um rapaz que é um poeta, né? Ele participa de slams, né? Que é a poesia urbana, né? Batalha de poesia urbana, uma coisa linda. Pegaram uma imagem dele que eu compartilhei, colocaram um nome nele, né? Como se ele fosse, ele nem é daqui, como se ele fosse um traficante do Alto de Olaria, associaram ele a mim, dizendo que eu estava sendo bancada pelo tráfico de drogas, mas isso não é nenhuma surpresa, tá, Alan? Por isso que a gente está preparado, a gente está blindado, porque surpresa, a gente teve a deputada Renata Souza, que passou por isso, Mônica Francisco passou por isso, Marielle Franco passou por isso. Com a gente não ia ser diferente numa cidade reacionária, racista, machista e homofóbica como é Nova Friburgo. Infelizmente. E é engraçado como esses grupos estão sempre fazendo acusações, mas no final das contas é no avião deles que vai tráfico de drogas, né? São eles que têm envolvimento com milícia e por aí vai. É incrível como as coisas vão acontecendo nesse sentido, e eu acho que é importante que a gente possa estar utilizando as redes para estar falando sobre isso, que é para justamente aquelas pessoas que por algum motivo, às vezes, se deixam levar por certos discursos, comecem a perceber que essas pessoas se aproveitam de discursos para estar atacando quem realmente está procurando fazer um trabalho realmente
verdadeiro. É triste, mas eu entendo essa aflição, esse momento que você está passando por aí. E deixo aqui também a minha mensagem de apoio para você, viu? Agora, a gente vai entrar na a segunda pergunta. Tem, a gente vai puxando, né? Um assunto vai puxando o outro. Então, eu queria saber de você, como é que você entende que pode contribuir com a melhoria das condições de vida, levando mais dignidade ao povo preto, às pessoas que estão à margem da sociedade, e se você enxerga uma possibilidade de levar ao município uma proposta parecida com a que o Guilherme Boulos vem apresentando lá para São Paulo. Isso daqui, eu fiz essa pergunta, mas depois eu fiquei pensando assim, poxa, mas só que está muito vago, né? Eu acho muito bonita a proposta do Guilherme Boulos com relação àquelas pessoas que estão, né, sem o teto, né? E ele vem apresentando uma proposta, está mostrando o porquê. Ele também vem sofrendo muito ataque, né? A direita sempre vai distorcendo as coisas, vai dizendo, o pessoal vai invadir a casa do outro, vai invadir tua casa. Não é assim. O Guilherme Boulos, ele mostrou no último programa, comentando lá com o pessoal, exatamente como é que ele pretende fazer, né? Mostrou quais são os prédios que são ocupados, enfim. E eu queria saber, eu sei que a função do vereador, ele não tem esse poder, né, de transformar, mas pode elaborar propostas, né, levar projetos e tudo mais. Daí por isso que eu fiz essa pergunta para você, como é que você pretende, né, a tua linha de trabalho, como é que ela se encaixa de repente com isso. Daí por isso que eu pedi para que você comente com a gente aí, possa apresentar para as pessoas aí a sua visão sobre isso. Sim, eu vou falar de duas vertentes, tá? Uhum, Quando a gente fala no combate às desigualdades sociais e raciais numa cidade, né? Trazendo sempre para a realidade de Friburgo, né? Que é uhum, bem diferente da realidade de uma grande metrópole, né? Então, trazendo para a realidade de Friburgo, eu posso falar de duas formas como a gente pode fazer para combater as desigualdades sociais e raciais. Primeiro, como organização da sociedade civil, né? uhum, A gente, sem organização, a gente não consegue modificar estrutura alguma. Porque, como dizem, uma andorinha só não faz verão, uhum, né? é, Então a gente precisa ter uma estrutura organizada para que a gente consiga fazer a diferença e modificar realmente estruturas. Então eu vou falar da gente como coletivo negro. O que nós fazemos para combater, para diminuir, né? Porque combater é um projeto de longo prazo. Mas a gente pode começar a caminhar para diminuir as desigualdades sociais e raciais até que chegue o dia que a gente consiga combatê-la. Porque combatê-la, eu acho que a gente só vai combater de verdade o dia que a gente tiver uma revolução socialista. Nesse dia a gente vai conseguir combater, acabar realmente com a desigualdade social e a desigualdade racial. Enquanto isso, a gente trabalha para diminuir. A gente, como coletivo negro, Alan, a gente vem buscando de todas as formas mobilizar a população. Como eu já te falei, a realidade de Friburgo é muito complexa, né? uhum, Nós temos uma população que não sabe que é negra, que ainda não se tornou negra. Nós temos uma população que não sabe que é trabalhadora, que ainda acha que é colaborador, né? Não sabe que é trabalhador, não sabe o que é mais-valia. uhum, É uma população que é explorada, que trabalha, que ganha muito abaixo do que mereceria uhum, ganhar, né? Que não vê, ainda vê o patrão como se fosse um senhorzinho, como se fosse uma autoridade. Então, a gente, como coletivo negro, a gente busca modificar pensamentos. Porque se a gente não modifica pensamentos, a gente não modifica a estrutura. Então, por exemplo, quando a gente fez a campanha de distribuição de cestas básicas, quando a gente tomou essa iniciativa, a gente tomou essa iniciativa do Coletivo Negro Lélia Gonzalez, do Fórum Sindical e Popular, e também num coletivo 200 anos para quem, com um ponto de interrogação no final, né, que nós temos aqui, que é todos de oposição, né, tanto o Coletivo Negro, quanto o Fórum Sindical e Popular, uhum. quanto coletivo 200 anos para quem, de oposição ao governo, ao que vem vigorando na cidade há décadas, né? Então, o que a gente fez? A gente
fez a campanha de cesta básica, tomando todo o cuidado para que a gente não caísse no engodo do assistencialismo. Uhum. Tá, a gente está aqui ajudando porque só o povo salva o povo. Mas olha aqui, vamos conversar. O que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade? O que poderia estar acontecendo na nossa sociedade? O que poderia estar acontecendo na nossa sociedade para que a gente hoje não estivesse precisando fazer essa campanha de cesta básica? Né? Uhum. Então, assim, a gente começa com um trabalho de conscientização da população, tá? Como coletivo negro, como organização da sociedade civil. E da organização da sociedade civil saem projetos políticos. Projetos políticos partidários dentro de espaços políticos. E é aí que a gente começa a modificar a estrutura. Por exemplo, eu estou licenciada, mas estou vice-presidenta do Conselho Municipal de Educação. Dentro do Conselho Municipal de Educação, eu consigo levantar questões e levantar propostas de melhoria da educação, para que pela educação a gente consiga, para a gente discutir, dialogar a educação, para que ali, dentro daquele âmbito, a gente consiga transferir, né, transmitir uma educação de qualidade para as nossas crianças, os nossos jovens, porque através da educação a gente consegue modificar estruturas. A gente consegue modificar estruturas. E quando a gente coloca uma pré-candidatura, né, que você perguntou, né, como que dá para transformar? Né? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode se mobilizar? Quando a gente coloca uma pré-candidatura, a gente coloca ciente, Alain, de que nós seremos, num possível mandato, absoluta minoria dentro da Câmara Municipal de Friburgo. Nós sabemos disso, se nós não formos o único mandato com participação popular, com comprometimento social, com responsabilidade social, tá? Que esse é o principal, com compromisso de verdade com a sociedade. Então, quando a gente se coloca dentro do poder legislativo da cidade, ali também a gente consegue fazer políticas públicas de mudanças da estrutura para a diminuição da desigualdade social e racial. E isso, lógico, né, com políticas de saúde, direcionado à mobilidade urbana, por exemplo, políticas educacionais. É assim que a gente modifica a estrutura. Não adianta, Alain, a gente pensar que a gente vai... por exemplo, vou te dar um exemplo. Renda básica. Um exemplo, renda básica. Vamos fazer uma proposta de renda básica para Friburgo ou para qualquer outra cidade do Brasil. Vamos fazer um projeto de renda básica. A gente não consegue, apenas com um projeto de renda básica, acabar com a desigualdade social e racial. A gente não consegue. A gente tem um exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família matou muita fome. O Bolsa Família fez muita gente conquistar bens materiais necessários para a nossa sobrevivência. O Bolsa Família fez com que mais de 10 milhões de pessoas, se eu não me engano, saíssem da linha da pobreza, saísse de abaixo da linha da pobreza, né? Mas nós não tivemos uma modificação na estrutura, uma modificação social para que esse povo que recebeu o Bolsa Família se mobilizasse, se tornasse cidadãos para lutar por seus direitos, sabendo que nós não somos a classe dominante. A classe dominante, o que sempre diz o André, ele diz, a classe dominante, eles são os donos da bola. A hora que eles quiserem que o jogo acabe, eles pegam a bola e saem. O jogo acabou. Foi exatamente o que aconteceu com o golpe da Dilma. A hora que eles quiseram que o jogo acabasse, eles pegaram a bola e saíram. E hoje nós estamos lançados ao mar. Porque dizem que estamos todos no mesmo barco. Não estamos, não. Estamos todos no mesmo mar. Sim. E nós estamos agarrados em tronco, enquanto eles estão em navios. A gente está tentando sobreviver. Então, Alain, quando você coloca essa questão, é muito interessante, porque nós podemos pensar muitas políticas públicas para a diminuição da desigualdade racial e social, mas sem a participação efetiva, popular, do povo trabalhador, do povo
preto, da população LGBTQIA+, das minorias em direitos. Nós não somos minorias da população, mas nós somos minorias em direitos. Então, sem a participação da minoria em direitos, nós não vamos conseguir nem a diminuição da desigualdade social e racial. Então, é isso que a gente busca. A gente busca uma mudança profunda. É muito mais embaixo. Não é superficial. É muito mais embaixo da estrutura, que assim a gente vai conseguir modificar e combater. Quem sabe um dia a gente chega numa revolução socialista e combata realmente as desigualdades sociais e raciais vigentes no Brasil. Com certeza. O negócio é muito mais embaixo, como você disse. Tá falando aqui, o Rodrigo tá... Desculpa te cortar, Pode. o Rodrigo Noval, ele tá falando aqui, ele é aqui de Friburgo também, né, um companheiro querido, e ele tá falando, inclusive, políticas públicas voltadas para o baixo meretrício, que em sua maioria é negro. Quando a gente fala de baixo meretrício, a gente fala de quê? A gente fala daquelas pessoas que não têm outra opção, senão a prostituição. A gente fala daquelas pessoas que estão em situação de rua. A gente fala daquelas pessoas estão nas drogas, por exemplo. A gente está falando dessas pessoas. Aí o que a gente faz? Quando a gente faz políticas públicas de amparo, de acolhimento, de redução de danos, inclusive, para essas pessoas. E quando eu falo política pública, eu estou falando de todas as esferas, tá, Alan? Eu estou falando saúde, eu tô falando educação, eu estou falando transporte, eu estou falando bem-estar, políticas que tragam bem-estar. Eu estou falando de direito à cidade, do direito de existir. A gente precisa dar a possibilidade da nossa população existir plenamente. Plenamente. Hoje nós não existimos de maneira plena. A dignidade, a gente não existe de maneira plena. É da dignidade. A dignidade humana, não. A dignidade humana. Eu costumo pegar o exemplo da população LGBTQIA+, dos casais homoafetivos. Se eles não podem chegar no centro da cidade de Nova Friburgo e demonstrar o seu amor, andar de mão dada, se beijar, se abraçar, isso não é você ter direito à cidade, isso não é você existir de maneira plena. Você não existe plenamente. Você não existe plenamente. Então, você modificar a estrutura também você dá a possibilidade da pessoa existir. Você dá o direito da pessoa existir, porque hoje a população preta, a população LGBTQIA+, a população em situação de rua, o trabalhador, a população periférica, favelada, já não tem, lembrando que favela e periferia não são sinônimos, né? Então nós temos a população favelada, nós temos a população de periferia, já não tem hoje o direito de existir, sabe, Alan? Então eu acho que modificando tudo isso, a gente começa a caminhar para um combate realmente às desigualdades sociais e raciais. Lógico que além de todas as políticas públicas que precisam existir, porque o Estado é garantido na Constituição, que o Estado tem que garantir, tem que dar garantias dos direitos básicos para a população. Isso somado a uma população consciente, politizada, né, e engajada na luta, isso é sucesso, lógico que é um marco, né, de sucesso mais para frente. É interessante. Eu falo a beça, tá, Alô? Não, ótimo, maravilha. Eu vou olhando aqui o reloginho, qualquer coisa eu vou te avisando. É interessante, tudo que você falou combina muito a próxima pergunta que eu tenho, porque ela vai justamente em cima disso, né? Olha, tá entrando aqui o Fernando Carneiro, que é vereador lá de Belém. Eu sou de Belém, viu, Luana? Eu tô morando em Macapá, mas eu sou de Belém. Inclusive, estou indo para lá votar. Fernando Carneiro, que é um camarada muito bacana lá, vereador lá de Belém, super atuante. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. Veio dar esse apoio aí, acompanhar a Luana lá de Nova Friburgo. Eu não sei se vocês se conhecem, né? Mas vocês têm uma luta muito parecida. Mas vamos nos conhecer. Com certeza. Luana, a minha próxima pergunta tem muito a ver com isso que você falou. Então, justamente o tema da sua luta tem a ver com as desigualdades raciais e sociais. Ou seja, a sua atuação
tem muito a ver com o combate a essas desigualdades, levando em consideração que a educação é um dos principais caminhos para se mudar essas realidades. Eu gostaria que você comentasse sobre as suas perspectivas acerca de projetos que incluam o livro e a leitura. Eu acho que essa é uma pergunta muito oportuna, muito boa para a gente colocar aqui no debate, porque a educação é algo que eu sempre coloco. A educação, ela é fator determinante para a mudança das estruturas na nossa sociedade. Sem uma educação de qualidade, sem uma educação que mais do que ensine a ler, escrever e contar, como disse um dia lá o genocida fascista que está na presidência, mais do que isso, a educação, ela tem um papel social, ela tem um papel social. Então, quando a gente fala do sistema educacional, eu acho que a gente caminhou um pouco, tá? Mas a gente caminhou, a gente agora está retrocedendo, tá? A gente retrocedeu aí uns 50 anos. Né? Os donos da bola tiraram a bola de campo, né, para acabar com a brincadeira. Aí tá retrocesso agora, tá indo aí, é isso que a gente tem que combater. Exatamente, Alan. Então, assim, quando a gente fala de uma educação de qualidade, a gente está falando de uma população que vai ser mais atuante, que vai ter uma conscientização relacionada à cidadania e, consequentemente, vai ser uma população que vai produzir mais. E eu não estou falando produzir como operários, não. Eu não estou falando do sistema tecnicista. Eu não estou falando desse sistema. Eu estou falando de produzir saberes, produzir ciência, produzir tecnologia, produzir seres sociais diferentes. A educação, ela é algo que Paulo Freire ela já dizia, né? A educação sozinha, ela não transforma o mundo, né? Mas as pessoas transformam o mundo. Então, as pessoas, tendo acesso à educação de qualidade, ela consegue transformar, ela consegue modificar, como eu sempre falo e vou falar de novo, as estruturas da sociedade. É por isso, Alan, que vem sendo negado, sempre foi negado para a gente, principalmente a população preta, com a abolição da escravatura, da escravidão no Brasil, foi negado o direito de estudar. A política de cotas, quando a política de cotas entra, ela vem balançando a estrutura da classe dominante. Ela balança tudo. Ela balança tudo. Por quê? Preto na faculdade, preto psicólogo, preto médico, incomoda. Preto, além de estar ocupando um papel de destaque na sociedade, né? Porque a gente sabe que a gente vive de uma sociedade elitizada, né? Então, o preto comando, pegando esse papel na sociedade, um papel de destaque na sociedade, e além disso, sendo uma população que traz uma experiência que faz com que a politização seja muito maior e possa transformar pensamentos através da sua profissão, aí isso balança tudo. Isso balança tudo. Então, quando você faz uma pergunta, né, como que a gente pode colocar a leitura, né, nesse projeto, né, de combate às desigualdades sociais e raciais, né? A gente vive hoje, Alan, num mundo em que a tecnologia ela tomou conta. Ninguém hoje tem mais a paciência, nem adulto nem criança, de parar para ler um texto sequer. Você bota uma coisinha maiorzinha, ninguém tem a paciência para ler, né? Ninguém tem a vontade, ninguém tem o entusiasmo para parar para ler aquilo. Hoje é como? Você faz um card com uma frase assim mesmo, se bobear nem lê. Não, é muito grande, né? Então, a gente precisa, Alan, de políticas públicas, não só políticas públicas, ações também de movimentos sociais, isso é de extrema importância. Nós estávamos, inclusive, discutindo um projeto de biblioteca móvel dentro do Coletivo Negro, olha, né, que maravilha. de incentivo à leitura. Eu vou te contar uma coisa, Alan. Eu falo a beça, qualquer coisa você me conta. Tá ótimo. Eu vou te contar uma coisa. Eu estava trabalhando ano passado
em 2 escolas municipais de Friburgo, trabalhando com reforço de alunos de primeiro e segundo ano que não estavam alcançando a leitura e a escrita, não estavam aprendendo, vamos colocar assim entre aspas, né? Porque ninguém deixa de aprender, né? Você está ali, você está aprendendo alguma coisa, né? Mas não estavam atingindo o nível formal de leitura e escrita. E essas crianças, num processo que eu acho extremamente segregatório do sistema, essas crianças foram colocadas numa turma à parte, algumas vezes por semana, né, para ter aulas comigo, para que eu pudesse, de alguma forma, estimular aquelas crianças para a aprendizagem da leitura e da escrita, sendo que a maioria delas, algumas delas, a maioria, tá, Alan? Chegou no segundo ano sem saber o ABC, tá? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E essas crianças vinham sendo rotuladas como disléxica, como TDAH, como distúrbio de aprendizagem, né? Todos esses distúrbios de aprendizagem, dislalia, descalculia, todas as crianças foram rotuladas, sendo que nenhuma dessas crianças tinha um diagnóstico. Elas vinham sendo rotuladas pela sociedade, pela escola, né? Como crianças com distúrbio. Como pode uma criança não aprender a ler e escrever, né? Então tem algum problema. Se uma parte da sala consegue e essa parte não consegue, sendo que metade da sala não conseguia. Não conseguia. Mas a gente tem que entender que a gente está numa sociedade hoje que ninguém se interessa. Ninguém não. Estou sendo generalista, né? Que não é todo mundo que se interessa pela leitura, né? Os nossos jovens, então, se você buscar uma estatística, fazer um estudo, você quase não tem jovens interessados. Você dá um livro, o jovem não pega para ler. Não vai pegar para ler. Uma criança não vai pegar para ler, né? E eu comecei a fazer um trabalho, Alan, primeiro eu comecei da seguinte forma. Essas crianças vão aprender a ler e escrever formalmente. Mas a gente vai ir por um caminho diferente. Primeiro, eu não tinha o interesse da tentativa e erro. Porque a tentativa e erro frustra a criança. Você tenta, você erra. Criança não é igual a gente que para e pensa, não, vou tentar de novo. Tem que ter sagacidade, tem que ter resiliência. Criança não é assim. Então a criança tenta e erra. Já tem errado há tanto tempo, né? Aí fala, eu sou burro, eu não aprendo. A criança tenta, a criança erra. A criança tenta, na terceira vez, a criança já não quer mais. A criança desiste. Ela fica frustrada, que perspectiva vai ter? Frustrada. É uma frustração muito grande. Então, quando eu comecei a trabalhar com essas crianças, primeiro, eu falei, essas crianças não erram mais. Não vão mais errar. Não vai ter mais o erro no dia a dia dessas crianças. Então, o que eu comecei a fazer, Alan? Eu comecei do mais simples, mas eu fui até muito criticada, tá? Eu comecei do mais simples. Que letra é essa? A letra A. Todo mundo sabia qual era a letra A, né? E todo mundo acertou. Você já tira a frustração, porque eu sei qual é a letra A. Então eu não sou burro, porque eu sei alguma coisa que a professora perguntou, né? E eu comecei a levantar a autoestima dessas crianças. E o que eu comecei a fazer depois? Quando elas começaram a adquirir, né, com alguns meses, mesmo que ainda devagar, evoluindo devagar, um pouco da leitura, porque a gente não pode menosprezar nenhum tipo de evolução, Alan. Evoluir um pouquinho é evolução, Alan. A gente não pode menosprezar a evolução, por menor que ela seja. Não pode. E quando eles começaram a dominar um pouquinho mais, né, do sistema formal de leitura e escrita, eu comecei a trazer para essas crianças o que as interessava. Então, eram músicas que as interessavam, era letra de música que interessava, era a leitura de mundo, que também ajudou muito na aprendizagem da leitura e da escrita, tá? Teatro, música, esporte, arte. Foi de extrema importância, né? Até que aquelas crianças começaram a se interessar pela leitura. Foi um trabalho devagar, foi um trabalho com muita paciência, mas chegou um dia que aquelas crianças começaram a se interessar pela leitura. Então, eu acredito, Alan, que a gente precisa ter esse trabalho minucioso e com muita paciência, Alan.
com muito carinho, Alan. Uhum. Tem que ter carinho, você tem que ter carinho. Que quando a gente começa a trabalhar, é formiguinha mesmo, parece que não vai dar em nada, parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Mas é incrível, né? como sempre tem, né, uma resposta, né, para isso. Sempre tem um resultado bonito. Sim, e eu acredito que é esse trabalho que tem que ser feito, inclusive com políticas públicas. Esse trabalho de formiguinha, né, de trazer o interesse para a leitura, não saindo, Alan, não saindo da realidade dessas crianças, desses jovens, dessas pessoas. Se eu sou da periferia, se eu gosto de rap, por que não incentivar a leitura com rap, com a poesia urbana? Exatamente. O que são clássicos? As pessoas falam de clássicos. O que são clássicos, Alan? O que são clássicos? Clássicos para quem? O PC colocou aqui, ó. O novo sempre vem. O novo ele vem. Então, se a gente quer incentivar, que a gente incentive da maneira certa. Exatamente. Que a gente incentive da maneira certa, que assim a gente consegue implementar políticas públicas, né, a nível do executivo, do legislativo, a gente consegue, né, vindo do governo, e a gente também consegue fazer essa diferença pelos movimentos sociais, que é o nosso interesse enquanto coletivo. Eu nem sei se eu te respondi, porque eu falo tanto que eu vou falando, falando. Eu até me perco no que eu estava falando. Essa pergunta ela veio justamente para servir como ensejo para a pergunta principal que está logo a seguir. Porque quando a gente fala de livre leitura, não tem como dissociar da biblioteca. E existe me fugiu a palavra agora, existe como angariar recursos através de projetos justamente para fomentar esse tipo de situação, principalmente para os municípios. Tem muito município que perde recursos porque não apresenta projeto. Daí por isso que a minha pergunta vem logo a seguir. Eu vou correr porque a gente tem mais ou menos uns 10 minutos ainda de live. E a última pergunta eu acho super importante para fazer. Então, a minha próxima pergunta, que tem a ver com essa pergunta que eu te fiz agora há pouco, é justamente essa. Como vereadora, como você pretende levar ou facilitar esses projetos ou políticas públicas que incluam livro, leitura e a biblioteca, tendo a biblioteca como um instrumento justamente que vai fomentar isso. Porque eu percebo, não sei exatamente como é que é a realidade de Nova Friburgo, mas eu percebi que nos interiores é muito pouca a presença de bibliotecas, tanto escolares quanto as bibliotecas públicas municipais. Daí eu queria e tem muito dinheiro para isso. Muito dinheiro que volta para o governo federal, dinheiro que não é investido justamente por falta desses projetos. Porque quando você não apresenta o projeto, a cidade perde esse recurso e a população fica sem ter como usufruir de um direito que é dela. Tu tens essa ideia? Você tem alguma proposta para colocar? Lembrando que a gente tem 10 minutinhos, tá? Vou usar só 5, pode deixar. Tá ótimo. Sem dúvida. Eu estava conversando esse dia com um companheiro nosso do Coletivo Negro, e assim, aqui a gente tem uma biblioteca municipal, né, que eu acho que não existe muito incentivo por parte do poder público executivo, né, poder público municipal, de incentivo para que as pessoas, né, principalmente os jovens, frequentem a biblioteca municipal, né? Eu, quando jovem, frequentei muito a biblioteca municipal, mas eu tinha um certo incentivo, até porque na época não haviam tecnologias, né? A gente tem que sempre frisar isso. Hoje, a gente disputa com a tecnologia, então a gente tem que ser mais firmes ainda no nosso propósito de levar a leitura para os jovens. Eu tenho uma visão muito focada na periferia, né, Alan? Já deu para perceber que o jeito que eu penso política pública é para a periferia, porque nós somos a maioria, e nós sabemos que na classe média, alta, há um estímulo da família, né? Há uma cobrança da família muitas vezes, né? Na periferia não tem. Na periferia é muito trabalho, os pais trabalham muito, às vezes não são letrados, né? Então não tem muito estímulo para isso, né? Então eu penso da seguinte forma, Alain. Hoje em Friburgo nós temos alguns pontos de cultura espalhados pela cidade, né? Os pontos de cultura
cultura se limitam à música e dança, eu acho isso extremamente importante. Mas eu estava conversando com o Felipe Bispo e eu acho que eu tenho certeza que nós precisamos com urgência de colocar pontos de cultura dentro de toda ponto de cultura, dentro de todas as periferias de Nova Friburgo. E a gente consegue fazer projetos de lei sem precisar mexer no orçamento do município. Porque tem projetos federais para fomentar esse tipo de iniciativa, se o Bolsonaro ainda não acabou com isso também, né? Mas eu sei que tem projetos, né? Tem verba federal para fomentar esse tipo de projeto. Como você bem colocou, resta a prefeitura, resta o poder público municipal, também o legislativo. A gente tem que parar de vereador, gente, é importantíssimo. É importante, às vezes a gente bota tudo no prefeito. Não é só o prefeito, o legislativo também tem culpa, honraria e muita coisa dentro da cidade. Tá? Resta ao poder público municipal ter o interesse de fomentar esse tipo de ação, né? E essa é uma das propostas que nós vamos apresentar durante a nossa campanha. Nós vamos apresentar essa proposta. Nós exigimos um ponto de cultura dentro de cada periferia de Friburgo para fomentar ações que visem a arte, a leitura, a dança, a música, diversos tipos de inteligências, Alan. Exatamente. Múltiplas inteligências. O papel da biblioteca é esse, justamente. Isso que eu estou fazendo é parte da... A biblioteca pública tem essa obrigação, tem essa finalidade, na verdade. Então, por isso que eu te pergunto, porque às vezes, como a gente não tem uma cultura de... A gente que eu falo de um modo geral, com base nos resultados. Brasil, né? A gente percebe que a biblioteca, às vezes, ela é só vista como, às vezes, um depósito de livro, um lugar que você vai só ler. Mas, na verdade, é o acesso ao conhecimento, é o acesso às perspectivas, é onde você vai ter contato com coisas que você não tem. Tecnologias, não é todo mundo que tem um computador em casa, não é todo mundo que pode ter o acesso a uma obra de arte. Tudo isso você vai encontrar numa biblioteca pública. Daí por isso que a minha... Desculpa. Não, só essa é a minha pergunta, justamente para deixar bem mais claro isso, né? E você, como uma pessoa que vai estar lá legislando em favor da sua comunidade, poder levar isso para todo mundo é uma coisa maravilhosa. E lembrando, Alan, que vou voltar ao que eu falei lá no início. A gente precisa dos pontos de cultura, a gente precisa das bibliotecas dentro das periferias, mas nós também precisamos de projetos, esquemas, organização para estímulo, incentivo, para que essas pessoas frequentem esses lugares, essas pessoas se interessem por esses lugares. Exatamente. Então, em vez de simplesmente colocar um ponto de cultura, colocar uma biblioteca, que você, como eu vou dizer, me fugiu a palavra, que você estimule, que você dê visibilidade, que você dê importância para os saberes que são construídos também dentro da realidade da população periférica da cidade. Isso é de extrema importância, porque daquela forma, daquele jeito, você consegue fazer com que o ponto de cultura não seja, e a biblioteca não seja apenas um espaço físico, mas que seja um espaço de formação de cidadania, que tenha função social aquele espaço. Exatamente. Não apenas espaço para dizer que tem, porque dessa forma a gente não fica estrutura nenhuma, né, Alan? Com certeza. Os bibliotecários tenho certeza que eles vão saber ajudar vocês aí a construir isso, tá? Eu vou correr porque a gente está agora com 3 minutos aqui aproximadamente, deve ter de 3 a 5 minutos. E eu vou entrar na última pergunta que eu tenho, espero que dê tempo de responder com tudo que você tem aí do seu conhecimento e perspectiva do mundo. Luana, a nível federal estamos vendo um ataque muito grande ao servidor público e também às políticas públicas de inclusão e contra as minorias principalmente. Dentro de uma esfera municipal,
Você acha que é possível fazer um combate ou um enfrentamento a esse tipo de política? E como você entende que seja possível lutar contra tudo isso? Deu para compreender essa pergunta? Sim, deu sim. Olha, a gente está vendo, a gente sabe, né, que os governos municipais eles vêm sendo um reflexo do governo federal, né? E o governo federal também é um reflexo dos governos municipais. É. Quando a gente olha vê o Brasil, né, a gente pega o Brasil, o governo federal, se a gente fizer um recorte, a gente vê que Friburgo, se Friburgo fosse um pequeno país, ela não seria tão diferente do Brasil, né? Não seria tão diferente do que a gente tem no governo federal, né? Então, assim, a política de desmontes, a gente sabe que é um projeto, né? Um projeto que vem desde o golpe que aconteceu contra a presidenta Dilma. Contra Dilma. Presidenta Dilma, né? E essa política de desmonte vem acontecendo, né, principalmente no que diz respeito a serviços públicos e educação e saúde, principalmente, né, a questão do servidor público, educação e saúde vem acontecendo um desmonte, né? Então eu acho assim que a gente, a nível municipal, quando a gente começa a se mobilizar a nível municipal com o poder executivo, com o poder legislativo, para proporcionar mudanças a esse nível dentro do município, eu acho que a gente consegue levar o reflexo do que acontece nesse pequeno território, por exemplo, que é Nova Friburgo, uma cidade com 190 mil habitantes, a gente consegue levar esse reflexo para todo o território brasileiro, né? Lógico que não só Friburgo, mas todas as cidades a nível municipal com essa política de não desmonte, né? Das organizações públicas, né, das instituições públicas, e assim, Alan, não vai dar tempo de eu falar, mas aqui dentro de, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, ele vem correndo, ele vem lutando, por exemplo, pelo plano de carreira dos servidores de educação. Super importante. E aqui dentro do município, a gente vem correndo atrás, a gente vem discutindo, a gente vem emitindo nota, a gente vem emitindo ofício. E mesmo assim a gente não recebe uma resposta do governo municipal, do executivo. A gente não vê propostas para esses profissionais de educação. Então, se a nível municipal isso não ocorre, como que a gente vai falar dos desmontes a nível federal? É só um reflexo. Sabe? Então, eu acho que a gente consegue, a nível municipal, a gente consegue barrar esses desmontes. Né? E se todas as cidades se comprometerem a barrar realmente, a deter esse desmonte que está acontecendo a nível federal, a gente consegue modificar essa realidade absurda que a gente está vivendo hoje, né? E, Alan, eu espero que um dia a gente consiga sair desse obscurantismo, desse negacionismo e desse retrocesso que a gente está vivendo já desde 2016 e se agravou, né, a partir de 2018. Com certeza. Tudo isso é muito importante, né? Eu acho que o tempo não vai ser possível para responder todo mundo. Tem bastante gente aqui falando sobre. A Celeida está falando que, Luana, é preciso que essa biblioteca esteja no formato que o Senhor não, que o Senhor está no céu, que o Alan falou aí. Aí os jovens chegam, né? Celeida maravilhosa. Esse Celeida maravilhosa. É esse o caminho. Eu acho que a partir da educação, a partir da construção, da educação, tudo vai ficar muito mais fácil, né? Conscientizando as pessoas. Eu acho que é um trabalho... Eu não vou te cortar por causa do tempo, que já deve estar bem no final. Você pode falar o que você ia falar. Não ia falar nada, não. Eu pensei que tivesse te cortado, gente. Mas eu vou deixar agora esses minutos finais, a gente deve estar no último minuto já da live, para que você possa se despedir das pessoas que participaram. Eu peço desculpa, gente, porque o tempo... Para você ver, né? A conversa estava tão boa que o tempo voou, né? Então peço, Luana, que você... 20 segundos já. Acabou nossa live, o reloginho chegou. Luana, se despeça. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi maravilhosa essa live. Vai ficar salva aqui. Se despeça das pessoas. Muito obrigado.
Eu quem agradeço, eu não consegui responder todas as perguntas, né? Agora que eu percebi que eu pulei a pergunta em relação ao Guilherme Boulos, teremos outras Vamos oportunidades. sim. Eu te